Bem-vindos às Conversas de Elite, hoje com José Uva. Começou por ser um professor no Colégio Militar e quem acompanha o meu percurso sabe que essa foi a minha escola de formação, mas alguém que, com o tempo, tem dado cartas na área do desporto, acompanhando, nomeadamente, a Patrícia Mamona, uma das atletas olímpicas mais mediáticas, e alguém com um percurso direcionado ao atletismo, aos desportos de competição e que tem aqui uma história muito interessante para nos contar. Obrigado por aceitar este desafio e por estar aqui hoje connosco. É com muito gosto e é um prazer sempre responder a estas iniciativas, ainda mais por ex-alunos meus, pelos quais eu guardo tão especial carinho como é o teu caso. O professor, não sei se sabe, mas há aqui... Eu já tinha visto o sucesso e, nomeadamente, com a Patrícia Mamona, os resultados que tinha alcançado, e quem pensa que é fácil naquele nível conseguir o que ela consegue, não é? Aqui é preciso muito trabalho, muita consistência, muita exigência. E eu, quando pensei neste convite, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a exigência que o professor tinha connosco no colégio. Tanto que, nas aulas de atletismo, era aquela aula em que mais pessoal arranjava dispensas. Ou seja, eu acho que o professor tinha esta noção, mas era aquela aula, quando o pessoal ia ter aquela aula de atletismo, aquelas provas que eram regulares e muito exigentes, aí nós, claro que começámos cedo, com este tipo a partir dos 10 anos, começamos logo com muita atividade física. Não sei se foi logo com os 10 anos que o professor nos começou a dar aulas, mas foi cedo. Foi ali, se não foi 10, foi 11, 12, 13, pronto. E o pessoal, quando chegava à hora de atletismo, havia sempre ou uma dor no dedo do pé, ou uma dor no joelho, havia sempre qualquer coisa. Porque realmente a exigência era muita. E isto é a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu vejo os resultados que tem conseguido com os seus atletas, a exigência. Sim, eu quando fui trabalhar para o Colégio Militar, a primeira coisa que me disseram foi: isto é uma casa de exigência. Então eu já tenho uma certa tendência para isso, então estava um pouco na minha praia. Mas também percebi rapidamente que era uma casa de exigência cheia de rapazes todos diferentes, uns mais aplicados, outros menos aplicados, e que eu tinha que me adaptar e tinha que também adaptar a minha exigência. E tinha que às vezes também fechar os olhos a algumas coisas, porque a vida de ser professora é assim. E foi um prazer muito grande dar aulas 8 anos no Colégio Militar, com essas dores nos pés, dores nos joelhos, mas também com aulas muito boas, de grande exigência, onde vocês, alunos, mostraram que tinham capacidades físicas acima da média e que estavam bem perto de ser atletas de alta competição, devido a essa mesma exigência que havia no Colégio Militar, não só na minha aula, mas também na aula de natação, na aula de ginástica, na equitação, na esgrima, etc. Ainda esta semana, é curioso que teve aqui um antigo aluno do Colégio Militar, que também é aqui do Montijo, ligou para o ginásio a perguntar se eu estava cá, que sabia que o ginásio que era meu, de um antigo aluno, e que queria passar aqui. Passou. E precisamente a nossa conversa foi de encontro com isso, que o colégio distingue-se por isto. Eu sei que agora está um pouco diferente, mas da experiência que eu tive no colégio, e penso que isto ainda se vai mantendo, é a diversidade de desportos, a exigência nos desportos, e também daí a haver personalidades a destacarem-se nesta área ao longo do tempo, pela preparação que ali de raiz se consegue no colégio e também por esta exigência que há dos professores. Mas é engraçado que nós, às vezes, quando somos mais novos, não temos tanto essa noção do valor que aquela exigência nos vai acrescentar, mas acrescenta. E eu posso lhe dizer uma coisa que provavelmente não sabe. Foi consigo que eu aprendi a gostar de correr. Na altura, já foi bom. Foi, e já sobretudo para mim, porque eu fui quem saí maior beneficiado dali. Eu fugia daquelas provas de 1000 metros, aquelas provas em que nós tínhamos que fazer aquelas corridas, e ao início não era nenhum as naquilo. E quando eu comecei aqui a juntar a parte do fitness, do bodybuilding, da minha vida, comecei a perceber a importância da musculação e do cardio para se conseguir construir um físico equilibrado e não só o típico ganhar peso, ganhar com qualidade. Eu lembro-me de me perguntar ao professor como é que funcionava, porque depois comecei a ler, a estudar sobre o HIIT, sobre os treinos de alta intensidade, intervalados, tudo mais, e lembro-me que foi consigo que eu comecei a desenvolver aqui este gosto, a perceber algumas técnicas. Lembro-me do professor me dizer, na pista de atletismo, para nas retas a sprintar, a caminhar depois quando fazia a parte circular da pista, voltar a sprintar, que era uma boa estratégia para desenvolver a parte cardiovascular.
E foi com estas práticas que eu comecei a fazer, que comecei a gostar de correr e hoje em dia todos os dias concilio o meu treino de musculação com a parte cardiovascular. Seja bicicleta, seja elíptica, seja o que for, mas a parte cardiovascular comecei a gostar dela precisamente ali pelos meus 15, 16 anos, também por estas técnicas que me ajudaram a encontrar resultados, a ver no meu corpo os resultados, no meu bem-estar, e depois quando chegava às provas dos 1000 metros aquilo até me corria melhor. Mas realmente é engraçado que isto de ser professor, não é? Porque nós temos a possibilidade às vezes de marcar os alunos e às vezes nem nos apercebemos, não é? Porque são vários alunos. Mas é um objetivo da educação física naquelas idades dos 13 aos 17, 18, é precisamente despertar o gosto pela prática desportiva, porque depois do 12º vocês nunca mais vão ter ninguém a vos chatear para fazer educação física na vida. Têm que saber como é que podem ganhar um pouco de resistência, um pouco de velocidade, um pouco de força pelas coisas que os professores vos vão ensinando, às vezes até sem vocês se aperceberem. E essa estratégia de fazer uma volta com as retas mais rápido, as curvas a andar, era uma forma inicial de treino intervalado, de introduzir o treino intervalado. Se eu fosse falar com um treino intervalado todo elaborado, provavelmente vocês não achavam graça ou nem aguentavam. E assim é uma forma simples que qualquer pessoa podia fazer e se calhar desperta ali algum gosto, porque a pessoa sente uma evolução rápida. E as pessoas gostam das coisas quando sentem que estão a evoluir, não gostam das coisas só por fazer. Professor, e foram 8 anos no Colégio Militar. 8 anos no Colégio Militar como professor e eu tive 8 anos como aluno, não é? Que é o percurso que na altura era possível fazer, desde os 10 até aos 18, até sermos graduados. O que é que mais o marcou nesta escola? E eu digo isto porque o Colégio Militar é uma escola de exigência. Eu tive ali também momentos de altos e baixos, tive momentos também que me passou pela cabeça de desistir, como passa a qualquer ser humano, não é? Quando nós estamos perante as dificuldades, mas nunca desisti e fui até ao fim. E é uma escola que eu hoje em dia não sei se a sociedade ou se toda a gente, apesar de ter havido algumas mudanças na própria estrutura da escola, mas não sei se toda a gente está preparada para aquele nível de exigência ou se procuram ou se valorizam aquele nível de exigência. Mas foi para mim algo fundamental e que eu atribuo grande parte do sucesso, da persistência que tenho hoje em dia, de não desistir perante as dificuldades. Eu vou buscar lá, acabou por ficar ali enraizado em mim. De que forma é que o professor vê isto? Sim, o Colégio Militar foi uma escola criada para dar resposta a problemas que hoje não existem. Não é? A militares que estavam no ultramar há mais de 200 anos atrás e que hoje em dia a sociedade mudou muito, mas o Colégio Militar sobrevive muito bem, mas com uma realidade muito, muito diferente. Acho que tem-se vindo a adaptar bem. Se calhar não é o Colégio Militar clássico que os mais antigos gostam, não é? Só homens com aquelas condições rudes de exigência, mas eu acho que a sociedade tem feito o Colégio Militar adaptar-se e acho que o Colégio Militar tem-se adaptado muito bem à nova realidade, porque caso não se adaptasse também penso que tenderia para a extinção, porque hoje em dia não é fácil convencer famílias a ter crianças de 10 anos em internato e o colégio também teve que receber as raparigas, também teve que criar o externato e são tudo formas modernas de se adaptar à filosofia do Colégio Militar. O que me marcou mais no Colégio Militar foram essencialmente duas coisas. Primeiro, o respeito dos mais novos pelos mais velhos. Aquilo ser praticamente gerido nesta base deste respeito. Crianças de 10 anos respeitarem crianças de 18 anos como se fossem seus pais, seus avós, e isso ficar uma ligação para a vida, como é claro e é notório. E a outra questão que diz mais respeito à minha parte profissional foi poder ensinar uma educação física diferente da escola normal. Uma educação física baseada na exigência física, em que tínhamos 3 desportos individuais fortes, a natação, o atletismo e a ginástica, e que depois os desportos coletivos eram dados de uma forma mais lúdica, nos ACCs, não sei se te recordas, ao final do dia, e depois a panóplia de modalidades que os alunos podiam escolher nos ACCs, desde todos os desportos coletivos, a esgrima, a equitação, o rugby, tudo. Portanto, o Colégio Militar quase que substitui uma infância de qualidade que os jovens hoje não têm,
porque há mais perigos, as crianças não vão para a rua, e o Colégio Militar, naquele espaço maravilhoso que é, substitui essas infâncias de qualidade que nós, na minha idade, não na tua, mas na minha, íamos para a rua de manhã e vinhamos à noite, só regressávamos quando tínhamos fome. O Colégio Militar provavelmente naquele espaço consegue simular essa infância de qualidade, e se as crianças se adaptarem, porque o colégio também tem esta nuance, é uma excelente casa se o aluno se adaptar. Se o aluno não se adaptar, não é uma excelente casa, e há pessoas que saem a meio do percurso, ou até logo no início, porque não se conseguem adaptar e têm algumas experiências menos boas, mas se adaptarem, é uma excelente escola e é uma excelente... criam-se laços para a vida. Eu falo com algum carinho do Colégio Militar, porque estive lá 8 anos como professor. Não me quero comparar a um ex-aluno ou a um aluno, mas o facto dessa coincidência de vocês estarem lá dentro 8 anos e eu também ter estado, sinto-me um bocadinho também pertencente à casa. E pronto, com todas as suas características diferentes, acho que o Colégio Militar é uma excelente escola e uma excelente ferramenta de educação que as pessoas, muitas delas, nem sabem, mas têm ao seu dispor, as famílias têm ao seu dispor. Agora com algumas mudanças, mas que realmente eu acho que é isso, a sociedade evolui e nós temos que nos ir adaptando, temos que ir realmente conseguindo criar forma de perdurar no tempo, tentando sempre manter o máximo possível daquilo também que o distingue, e isso eu acredito que consiga manter essa diversidade de atividades e tudo mais, e mesmo o rigor na exigência, e o rigor e exigência na educação. Mas aqui o professor tem também uma outra vertente, que aliás eu presumo que tenha sido isso que lhe tirou o tempo de dar as aulas, que é o sucesso que tem tido na vertente da preparação de atletas olímpicos. E ser atleta olímpico, não é? Quem gosta de esportes de competição já sabe o que isso exige. Agora, quando estamos a falar de atletas olímpicos, que é a competição das competições, mais isso exige. Como é que lida com isto? Como é que é acompanhar estes atletas? O mindset destes atletas? Sim, olha, a minha ida para o Colégio Militar deveu-se mesmo ao facto de eu ser treinador de atletismo. E o Colégio Militar precisava de uma pessoa especialista em atletismo e convidou-me para eu dar aulas de atletismo no Colégio Militar. A mesma razão me tirou do Colégio Militar. Quando alguns dos meus atletas começaram a participar em provas internacionais e eu tinha que me deslocar muitas vezes ao estrangeiro, comecei a pensar, eu não posso estar numa escola que precisa de mim por eu ser treinador de atletismo e eu não estou cá há muito tempo porque estou fora. Então voltei à minha escola de base e para poder me ausentar mais. Este trabalho com os atletas olímpicos, na realidade, não foram muitos atletas olímpicos, foram 2 ou 3. A Patrícia Mamona é que destacou mais e tem sido um privilégio enorme a trabalhar com ela, porque trabalhar com ela é muito fácil, é uma pessoa de compromissos, uma pessoa com grande talento, com uma personalidade virada própria para os grandes momentos. Se há normalmente atletas que chegam ao dia D e as pernas tremem ou ficam nervosos, ela é ao contrário, ela enaltece, ela consegue ser melhor nesses dias do que nos dias normais. Portanto, é um privilégio enorme ter... Lida bem com o stress. Lida muito bem. A pressão faz com que as qualidades dela se sobressaiam. Um estádio olímpico com 80 mil pessoas às 9 da manhã, para ela é uma motivação, não é motivo de algum receio. E isto é uma coisa muito importante, porque às vezes nós, treinadores e professores, apanhamos grandes talentos porque rapidamente se identifica o talento físico, mas depois esquecemos que aqui acima do pescoço temos uma caixinha que comanda tudo o resto, e às vezes nestes momentos esse talento não se consegue expressar, porque o nosso software não deixa que ele se expresse, e por isso é que a palavra talento é um pouco enganadora, não é? Um talento é em todas as vertentes da pessoa. Se a pessoa tem um talento físico enorme, é muito rápido, é muito forte, mas depois no momento em que precisa de expressar esse talento, ele não consegue expressar-se, que não é um talento, é talvez uma promessa de talento. E tem sido um privilégio muito grande trabalhar com ela, porque ela é o sonho de qualquer treinador. Eu acho que qualquer treinador tem o sonho de poder
ajudar a descobrir os limites do atleta e a ultrapassá-los. E muitas vezes os treinadores não conseguem fazer isto porque os atletas não conseguem chegar aos seus limites, ou não conseguem ultrapassar os seus limites, ou têm medo de enfrentar os seus limites. E a Patrícia não. A Patrícia faz tudo o que for preciso para saltar, nem que seja mais 1 centímetro. Tudo o que for preciso dentro da legalidade, como é óbvio. E temos este percurso de 21 anos juntos. Né? Eu descobri a Patrícia numa escola do Cacém quando ela tinha 12 anos, e até agora é a minha atleta, e construímos este percurso, em que eu costumo dizer muitas vezes, não sei quem aprendeu mais, se foi ela, se fui eu, porque também tenho aprendido muito, ela tem-me ensinado muito, e o que tenho estudado por causa dela também me tem feito aprender muito, e tem sido um privilégio, e tenho a consciência que nunca mais na vida vou ter uma atleta como a Patrícia, porque o Euromilhões só se ganha uma vez. As probabilidades de ganhar 2 são muito poucas. Não porque eu não tenha tido atletas com tanto ou mais talento como ela, mas com todo o talento na sua forma mais global, em que no momento em que é preciso, esse talento é expressado na sua máxima expressão, passa a redundância, é muito difícil de encontrar. Eu tenho noção também daquilo que acompanho e do que nós vemos da Patrícia, realmente, que ela é uma atleta talentosa e muito disciplinada, mas não deixa de se notar também aqui uma postura muito humilde da sua parte, porque aquele trabalho não se consegue sem uma boa preparação, sem uma boa orientação, e mesmo naqueles momentos de mais tensão e naqueles momentos de mais... há dúvidas às vezes no percurso, no processo, e muitas vezes é o treinador que nos ajuda a manter a cabeça fria, e é por isso que até os melhores atletas do mundo sabem para eles, mas têm o treinador ao lado, não é? É mesmo por isto faz com o trabalho de equipa. Mas houve aqui uma coisa que o professor tocou para mim, que muito interessante, e que pode ser mudar completamente o jogo em muitas situações, que é: nós temos atletas a nível competitivo, não tem que ser necessariamente Jogos Olímpicos, que até têm grande performance, grande desempenho, mas quando chega aquele momento, quando chega o momento de o mostrar, as coisas mudam pelo stress, às vezes cria-se ali bloqueios, e houve aqui uma coisa muito curiosa que foi referida, que foi precisamente a Patrícia consegue nesses momentos mostrar o seu máximo potencial. Que estratégias, se é que há algumas, não é? É que se pode aplicar para se dar a volta a isto? Aliás, estratégias existem, se calhar a Patrícia nunca precisou de as aplicar porque já é algo nato nela, mas que estratégias é que se pode utilizar com os atletas para ajudar naquele momento a mostrarem aquilo que eles no fundo sabem fazer de melhor e para o qual treinaram tanto? Olha, isso é uma boa pergunta, mas também muito difícil. Tal como todas as outras qualidades, a força, a velocidade, a técnica, a capacidade mental de encarar estes momentos também tem o seu quê de inato, e alguns atletas nascem com melhores qualidades do que outros nestas áreas. Nem sempre todas estão ao mesmo nível. Há pessoas com muito mais resistência do que velocidade, e outras pessoas com muito mais personalidade, capaz de encontrar um momento, de enfrentar um momento difícil do que outras, né? Nós temos muitos casos na nossa história. Por exemplo, não sei se tu te lembras do nosso atleta Fernando Mamed, que foi recordista do mundo dos 10 mil metros. Era um atleta reconhecido por toda a gente como extraterrestre em termos físicos, mas mentalmente tinha grandes dificuldades. E tínhamos, por outro lado, o Carlos Lopes, nosso campeão olímpico de Los Angeles, na maratona, que era um atleta que não era tão dotado como o Fernando Mamed, mas que mentalmente era excepcional, e por isso sempre foi muito melhor atleta que o Fernando Mamed. As estratégias, o treinador tem aqui um papel muito, muito ingrato, porque um treinador no início é um especialista, mas depois a exigência, os desafios que estes atletas têm uma abrangência tão grande que o treinador tem que socorrer de outros especialistas para tratarem de assuntos que o treinador não consegue saber de tudo. Eu posso ser responsável pelo treino físico da Patrícia, mas preciso de um médico, de um fisioterapeuta, de um biomecânico, de um psicólogo, de uma pessoa especialista em comportamento, porque o treino pode durar 3 ou 4 horas por dia, mas ainda temos mais 20
em que a atleta está em casa e que se nessas 20 o seu comportamento não for também de um atleta de alta competição, pode estragar tudo o que se fez nas 4, que são o treino. Portanto, o que eu fiz foi detectar estas necessidades e arranjar uma equipa que nos pudesse ajudar, uma nutricionista, estavam a esquecer, que nos pudesse ajudar de forma a Patrícia ter os melhores que há em Portugal, que às vezes não significa que sejam muito bons, neste caso são muito bons, porque nós somos um país pequeno, não é? E não temos às vezes profissionais específicos com grande qualidade. Nestas áreas a Patrícia tem os melhores que há em Portugal para, em conjunto todos, sendo eu o líder do processo, fazer com que a Patrícia salte 1 centímetro mais. É o nosso objetivo, é saltar sempre mais 1 centímetro. Aqui um ponto para mim fundamental, que é às 3 ou 4 horas de treino, mas depois há às 20 horas em que o comportamento tem que ser como um atleta de alta competição. Isto, eu estou sempre aqui a pegar em pontos que eu sei que é possível fazer um transfer para um atleta olímpico, mas para qualquer outra pessoa que pretenda, às vezes, até levar a componente física um bocadinho mais longe, desafiar-se ou competir em qualquer outro tipo de desportos. E o que é facto é que muitas vezes este comportamento, aliás, os resultados não surgem como gostaríamos, porque às vezes este comportamento não está de acordo, em consonância com aquilo que é. Até posso fazer um grande treino, mas depois vou sair à noite, não tenho cuidado com a alimentação, vou beber álcool com regularidade, mais se calhar isto vai desviar-nos do objetivo. Quais são aqui, a nível de comportamento, aqueles fatores que considera fundamentais, neste caso para a performance da Patrícia no nível em que ela está? É muito importante perceber aqui uma coisa: o grau de compromisso que um atleta olímpico tem com a sua profissão, porque é um atleta profissional, na maior parte dos casos os atletas olímpicos são atletas profissionais, é um compromisso total. A gente não pode, eu não posso pedir ao meu filho, que é um jovem atleta, que nas 24 horas do dia possa ter um comportamento como se fosse um atleta profissional. Ele pode até treinar como um atleta profissional, com a exigência de um atleta profissional, mas é um jovem, tem a sua vida e precisa de ser adolescente, precisa de ser jovem adulto, sair à noite, beber, comer com os amigos, etc. Portanto, este compromisso de ser 24 horas por dia um atleta profissional é uma coisa que vai crescendo, não se pode exigir de um dia para o outro, não é? Não chega aqui uma pessoa aqui ao ginásio e no dia a seguir tem uma vida totalmente diferente, não é? Portanto, tem que ir geralmente com os resultados, com o aumento do nível, a coisa vai escalando. Olha, agora se comesses como deve ser, vamos-te arranjar um nutricionista, um plano nutricional, primeiro uma educação alimentar para tentar que a tua alimentação seja adequada, depois uma suplementação adequada às tuas necessidades. Agora se calhar temos que arranjar um biomecânico que analise a tua técnica, para que até depois do treino tu possas em casa ver os vídeos do teu treino e percebas o que é que tens que mudar, o que é que temos a trabalhar, o que é que demora 1 ano ou 2 a mudar, mas tu não te saias desse foco. Ter alguém que possa ajudar a dormir com qualidade, por exemplo. A escolha de um simples colchão e de uma almofada pode fazer toda a diferença, porque o melhor recuperador de todos, podem dizer o que quiserem, é o sono. E se a pessoa não tiver sono de qualidade, não recupera dos treinos exigentes que nós temos. Neste momento a Patrícia treina cerca de 3 a 4 horas por dia. Todos os dias? Treinamos, portanto, numa semana nós temos unidades de treino de 10 dias, em que desses 10, 2 são descanso. Okay. Portanto, treinamos 4, descansa, 4, descansa. E não fazemos, porque ela já tem 33 anos, não fazemos treinos bidiários. Mas, por exemplo, antes dos Jogos Olímpicos do Rio, a Patrícia treinava todos os dias de manhã e tarde. Fazia 12 treinos por semana. Com o mesmo volume ou dividia, fazia treinos mais curtos? Não, havia um treino principal e depois havia outro treino mais curto da parte da tarde, que seria sempre um treino complementar ao principal da manhã. Mas o tempo gasto no dia de uma pessoa, e daí o compromisso de um jovem adulto que está na faculdade ou que é profissional, mas tem uma vida particular também, portanto ter que treinar 3 horas de manhã ou 4 e mais
2 ou 3 à tarde, é entregar. E depois ainda estamos a falar de fisioterapia, recuperação, etc. Portanto, é um dia inteiro gasto nisto. Tem que haver aqui um compromisso total e uma confiança e um percurso comum total entre treinador e atleta. Porque se eu pensar que a atleta é profissional 3 horas e que depois é uma pessoa normal, também não vamos a lado nenhum. Vamos, se a pessoa tiver uma quantidade imensurável de talento, quanto mais talento tu tens, mais asneiras podes fazer, não é? Mas pronto, no nosso país não é fácil encontrar pessoas com esse tipo de talento. As coisas normalmente são conseguidas através do trabalho e da dedicação e do compromisso. Portanto, é isso que acontece. As coisas mais importantes, ainda a tua pergunta, as coisas mais importantes, sem dúvida, é conciliar o treino com a recuperação, ter uma recuperação de qualidade, perceber o que é que o atleta precisa para no outro dia estar pronto, adequar o programa semanal à capacidade de recuperação do atleta. Nestes atletas, os treinos são muito específicos e muito exigentes, e às vezes tu treinas, por exemplo, força hoje e amanhã estás pronto para fazer outro treino exigente de velocidade, mas no dia seguinte estás cheio de dores musculares do treino que passou há 2 dias, e se calhar o dia seguinte tem que ser um pouco mais leve. E há atletas que não têm as dores musculares 2 dias depois, têm logo no dia a seguir. Portanto, é um processo muito individualizado e muito afinado ao longo destes anos todos, para que tudo seja maximizado, tudo que seja muito afinado, para a gente conseguir treinar bem, muito forte e recuperar melhor, porque hoje ficámos de rastros, mas amanhã de manhã estamos cá outra vez para trabalhar. E temos que conseguir jogar o melhor treino possível, não é, para essa situação. Sim, temos que conseguir jogar muito bem com as intensidades, com os volumes, para conseguirmos encontrar aqui um equilíbrio, que o atleta não se lesione, mas que possa treinar o mais possível, o melhor possível, com a melhor qualidade possível, mas sempre ali no red line. E os treinadores experientes e que treinam atletas já há muito tempo vão encontrando esse caminho, porque a ligação com o atleta é grande, e a experiência de ver como o atleta reage às agressões. O treinador é um agressor do corpo do atleta, e vai-se ganhando alguma experiência e vai-se mudando algumas coisas para que consigamos andar ali no fio da navalha, mas para não cair nem para um lado nem para o outro. Manter o nível o mais alto possível, mas sem surgir a lesão. E com muito agrado posso dizer que nestes 20 anos a Patrícia nunca teve lesões graves. Nunca teve 2 micro-roturas, nunca teve uma rotura muscular, teve 2 micro-roturas. Agora, nesta fase, tem muitas lesões pequenas, contraturas nas costas, contraturas no pescoço, mialgias de esforço dos isquiotibiais, etc. Tem uma série de coisas muito pequenas que nos fazem todos os dias ter que adaptar um bocadinho o treino, porque já são muitos anos e o corpo está cansado, mas temos encontrado sempre aqui, devido a esse compromisso, porque há confiança total da minha parte. Se a Patrícia diz não aguento mais, não aguenta mais. Se houvesse aqui alguma reserva, se calhar ainda aguentas, ou estás a fingir só para não fazeres mais 2 ou 3 repetições. Isso não se passa. Nem se passa isso, nem se passa ao contrário, que há atletas muito voluntariosos que querem sempre fazer mais uma. Isso também não se passa. A Patrícia tem uma noção excelente do seu corpo, consegue controlar a intensidade, às vezes a técnica dos exercícios, para conseguir continuar a treinar com uma intensidade um bocadinho mais baixa, mas sem se magoar. Às vezes diz-me: olha, eu hoje tenho que correr desta maneira, se eu correr mais rápido vou-me aleijar, se não correr não treinamos. Portanto, eu corro assim, que é para a gente continuar assim. Sim senhor, corres assim. E ela, muitas vezes, eu nem reparo que ela está a correr diferente, porque ela tem uma sensibilidade tão grande e tem um suplesse tão grande em executar as coisas. Quem está de fora tem dificuldade em perceber que há ali alguma adaptação. Mas estamos já aqui a fugir muito do assunto. A recuperação é sem dúvida a melhor questão. E depois para os atletas, por exemplo, um atleta que estuda ou que trabalha, tem que conciliar a vida do trabalho ou do estudo com os treinos, de preferência treinando antes de ir trabalhar ou ir estudar, para poder estar fresco. Nem todas as famílias
estão dispostas a isso, ou nem todas as bolsas estão dispostas a isso. No nível pré-profissional, se calhar há que a família ter coragem para dizer, olha, em vez de fazeres o curso superior em 3 anos, depois mais o mestrado, se calhar temos que fazer tudo em 10, porque queremos apostar aqui no desporto e podemos ser mestrados aos 40 anos, mas olímpicos, finalistas olímpicos aos 40 é muito difícil. Então tem que se apostar cedo, só que pronto, o nosso sistema também não estimula muito a isso, né? Não há garantias para um desportista, pós-carreira de um desportista é uma coisa que não existe, né? Então as famílias resguardam-se muito e apostam 100% quase nos estudos, e as pessoas que têm que trabalhar têm que sustentar a sua família, é claro que apostam no seu trabalho. Mas esta relação treino-descanso e treino, horas de treino e o resto das horas do dia, para mim são as duas questões fundamentais para que um atleta possa continuar a evoluir ao longo da sua vida de atleta, para poder elevar os seus limites. Sim, e fazer isto pelo máximo de tempo possível, não é? Porque também sempre o objetivo que a gente tem é conseguir fazer o máximo de tempo possível e sempre ir progredindo. Nós sabemos que, aliás, começamos cada vez mais a ter exemplos de atletas que se destacam pela sua longevidade. Temos hoje em dia um caso muito falado do Ronaldo, ou seja, cada vez mais também temos a ciência a nosso favor, portanto, se bem que também é um exemplo de dedicação, de persistência, para além do talento, não é? e da consistência, mas claro que quando utilizamos tudo a nosso favor, desde a nutrição, ao treino, à recuperação adequada, a suplementação, tudo isso permite-nos fazer durante mais tempo e esta consciência do próprio corpo, que eu acho que é um fator muito importante, que também se ganha com o tempo de treino, com a maturidade. Se calhar um atleta ao início não tem bem noção dos seus limites, mas com o tempo vai começando a ganhar melhor essa consciência, e isso também nos permite aqui depois fazer por mais tempo e ir evoluindo por mais tempo. Pronto, acho que é realmente um fator importante. A nível da distribuição dos treinos, da Patrícia, por exemplo, como é que costuma ser? Nós, durante a formação da Patrícia, nós tivemos treinos muito, muito variados. Ela fez outras coisas que não o triplo salto fez. Fez velocidade, fez salto em comprimento, salto em altura, barreiras, lançamento do peso, lançamento do dardo, fez... na nossa modalidade, nas etapas de formação, é normal os atletas fazerem tudo um pouco, para lhes dar um repertório de movimentos rico, para eles poderem mais tarde usá-lo no desporto ou na modalidade específica que escolherem. Então a Patrícia fez essas coisas todas. A partir de uma certa altura, os treinos começam a ser cada vez mais específicos, mais virados para o que interessa, neste caso, para as componentes de sucesso do triplo salto. E então, para se saltar longe no triplo salto, é preciso algumas coisas. É preciso ser magro, é preciso ser forte, muito forte e magro, isto não é fácil de conseguir. É preciso ser muito rápido e é preciso ter uma capacidade de salto a alta velocidade, é preciso ser muito reativo. E começamos a trabalhar estas questões desde cedo, mas agora de forma completamente específica. Então o nosso treino é totalmente virado para essas questões. Então o nosso treino tem essencialmente 4 tipos de treino que nós utilizamos todo o ano, mas com diferentes conteúdos. O tipo de treino é o mesmo, mas tem diferentes conteúdos, e o objetivo vai do geral para o específico, como não podia deixar de ser. O nosso treino principal é um treino de saltos, em que a Patrícia faz, por exemplo, no início da época, fazemos sessões em que ela faz mais de 1000 contactos no chão, pode até ser na areia, na relva, nas bancadas no estádio, sob as mais diversas formas, saltos a pés juntos, saltos a pés alternados, saltos a pé coxinho, 1001 maneiras de fazer saltos. Depois este tipo de treino evolui ao longo do ano para o triplo salto em si. Tem várias etapas, e onde utilizamos caixas, pliometria, uma série de coisas, e que termina perto das competições na forma mais específica do triplo salto, que é uma corrida e 3 saltos. Este é o nosso treino principal. Depois temos outros 2 treinos
temos um treino de força, de ginásio. Nós corremos essencialmente dos levantamentos olímpicos. Um terço dos nossos treinos são dentro do ginásio. Portanto, a Patrícia é uma pessoa forte, né? Pode dar um exemplo. A Patrícia levanta 95 kg de power clean, faz 130 kg de agachamento de coxa paralela ao chão. Portanto, é uma pessoa forte. Isso é fácil. Agora, ter uma pessoa forte com baixo peso é que é muito difícil. Esse é que é o desafio. É que é muito difícil. E também eu, ao longo dos tempos, tive que aprender algumas coisas nesse aspecto. A nutricionista também nos tem dado uma grande ajuda, mas a experiência vai fazendo com que a gente possa contornar esses obstáculos. E neste momento a Patrícia é uma pessoa com uma densidade óssea muito, muito, muito forte. É uma pessoa pesada para o seu tamanho. Ela tem 1,67 m e pesa normalmente 60 kg. Em fase geral de construção da época pode pesar ali 62, e em forma pode pesar 59, 58. De maneira que o ginásio é uma componente muito, muito, muito importante do nosso treino. E depois temos outro tipo de treino, que é o treino de velocidade. Não é possível saltar muito se não abordarmos a tábua de chamada a alta velocidade. Para tu veres, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Patrícia saltou 15 metros e 1, é o recorde nacional, está dentro dos 25 melhores saltos da história do atletismo. E nesse momento a Patrícia correu a 36 km/h na tábua. 36 km/h, às vezes nos jogos de futebol fazem umas alusões às velocidades deste jogador, daquele, mas eles nem sonham o que é correr rápido, né? Porque os atletas são especialistas nisso, né? Os jogadores de futebol são especialistas a correr rápido grandes sprints, né? Com bola ou em distâncias curtas, etc. Mas eles às vezes fazem comparações absurdas com a altura de salto ou com a velocidade a que correm. É impossível um jogador de futebol ser mais rápido que um atleta. Os dois homens, é óbvio que um jogador de futebol homem pode ser mais rápido que um atleta mulher. Portanto, os nossos treinos de velocidade também têm essa componente, de tornar a atleta mais rápida. Depois temos um treino de preparação física geral, um pouco mais leve, mais geral, onde a Patrícia faz uma aula de pilates mais virada para o core, ou faz um treino, vamos buscar ao CrossFit umas coisas, fazemos uns EMOMs que podem ser facilmente convertíveis em uma parte mais cardiovascular, de predominância cardiovascular, ou um pouco mais de força localizada de algumas partes débeis que nós tenhamos que reforçar. E então utilizamos essa ferramenta frequentemente. E estas são, depois fazemos uns treinos de resistência, que é uma coisa que não tem qualquer impacto no treino, serve apenas para o atleta ganhar capacidade de trabalho, para poder aguentar carga específica durante mais tempo. Se eu quero estar 3 horas a saltar, tenho que ter uma resistência, porque senão salto meia hora e depois a seguir os saltos já não têm qualidade nenhuma. Portanto, fazemos alguns treinos intervalados no início da época. Por exemplo, posso dar um exemplo, podemos fazer 10 vezes 200 metros com 1 minuto de intervalo, e isso vai evoluindo. Por exemplo, a meio da época, 6 vezes 150 metros com 4 minutos de intervalo, em que a velocidade dos 150 metros já são muito mais rápidas, e termina, se calhar, em pleno período competitivo, 3 vezes 120 metros à máxima velocidade, com 8 ou 9 minutos de intervalo. Portanto, o objetivo é ter aqui, primeiro, uma base de resistência, e depois essa resistência entroncar na resistência e velocidade que nós precisamos para, por exemplo, fazer um treino de salto com corrida completa, em que ela salta 10, 12, 14 vezes no mesmo treino, e a gente quer ter alta qualidade nesse treino. É fácil saltar alta qualidade 3, 4 vezes, agora saltar 10, 12, 14, 16 tem que ter alguma base de resistência, mas a resistência é sem dúvida a qualidade menos importante no nosso programa de treino. E como é que juntam aqui também a parte da nutrição, da suplementação, que falámos há pouco, e que acaba por estar também a liderar e a coordenar dentro desse processo? Como é que juntamos isto para potenciar os resultados? Eu orgulho-me
de dizer que não percebo nem quero perceber de nutrição nem de suplementação. Há pessoas em Portugal muito boas neste aspecto. O que eu faço é coordenar-me com elas para lhes dar as especificidades do meu desporto e elas conseguirem, dentro dos seus conhecimentos, poder servir a Patrícia da melhor maneira. Ser nutricionista de um futebolista ou de um maratonista não é a mesma coisa, de um triplo saltador também não é a mesma coisa, portanto o especialista tem que conhecer o desporto que está a tratar para poder adaptar a sua atuação, por exemplo, saber em que dias é que há treino de força para poder repor o que foi gasto, saber em que dias é que há competição e o plano alimentar da competição ser diferente de um dia normal, ter periodicidade em solicitar análises clínicas aos atletas para não se estar a suplementar só porque se acha que se precisa ou pela experiência, mas porque realmente os dados indicam que o atleta precisa de alguma suplementação. Portanto, eu praticamente tenho um grupo do WhatsApp com todos estes especialistas e vou gerindo a coisa, dando-lhes a eles total autonomia na sua área, confio 100% neles, só lhes digo o que é que quero, mando o planeamento, explico o que é que preciso e eles depois fazem o trabalho deles. Mas eu até me custa dizer que sou o líder, eu não sou o líder, eu sou o líder na pista. Na nutrição, a líder é a Cláudia Mendrick, a doutora Cláudia Mendrick, que é a nossa nutricionista, que é do Comitê Olímpico de Portugal. Na biomecânica é o Paulo Oliveira, na fisioterapia é o Ricardo Paulino, portanto eles têm 100% de crédito para inclusive interferir no meu trabalho, né? Quando a Patrícia tem algum problema físico e o nutricionista e o fisioterapeuta diz: olha, professor, hoje não dá para saltar, e eu respeito 100%, nem olho para trás. Então o que é que tu achas? Isto hoje se calhar era melhor ir para o ginásio porque impactos, os joelhos já estão um bocadinho, vamos logo para o ginásio. Portanto, às vezes eu tenho que ouvi-los para saber o que é que vou fazer. E este trabalho de equipa que conseguimos, esta confiança que conseguimos é muito, muito, muito importante, porque a Patrícia percebeu que pode confiar não só em mim, mas neles todos, e que todos somos parte fundamental para aquilo que a Patrícia tem conseguido. É claro que a principal é ela, mas com a ajuda de todos, e aqui se calhar o treinador no início é o mais importante, mas a partir do momento em que tens acesso a estas ferramentas, o conjunto é o mais importante, porque sem eles a gente não tinha conseguido o que conseguiu, porque ou ela aleijava-se, ou ela tinha peso a mais, ou ela não tinha a técnica correta porque não tínhamos biomecânico ou qualquer coisa do género. Portanto, e em Portugal não é fácil conseguir este conjunto, porque normalmente estas pessoas custam dinheiro. O atletismo não é a modalidade onde há mais dinheiro, mas felizmente neste nível temos um conjunto de apoios do Comitê Olímpico, da Federação, do IPDJ, do Sporting, também parte fundamental é o nosso clube. Eu sou treinador do Sporting e a Patrícia também. Portanto, estas 3-4 instituições têm-nos proporcionado tudo o que nós precisamos para a Patrícia poder chegar ao mais alto que ela puder. Gostei especialmente da parte do Sporting, que eu também sou do Sporting, mas pronto, há anos corre melhor que outros, mas o que é facto é que sou do Sporting. João, és do Sporting? João, não és do Sporting? Já está a virar a cara. Não, pronto, acho que... Mas nós somos. Bom, isto para também contextualizar alguém que esteja a começar, que esteja agora a entrar no meio, e estamos a falar do nível da Patrícia, que é um nível que realmente há esta equipa, um núcleo forte que a ajuda a potenciar, e onde se vê que cada um é especialista na sua área e que não há um feedback, mas não intervêm na área uns dos outros, confiam. E isso acho que é muito importante, cada um poder se dedicar à sua área. Mas alguém que esteja a começar muitas vezes não tem, pronto, como falámos, né, acesso a todos estes apoios complementares dos especialistas em todas as áreas. Por vezes tem um treinador, tem muita força de vontade e vão atrás. Quais são os conselhos, e também de acordo com a sua experiência nesta área, que pode deixar àqueles que estão a começar, que ambicionam um dia fazer, competir ao mais alto nível? Quais são os primeiros passos que devem dar? Eu só posso falar
na minha modalidade. Sim, claro. Nas outras eu não tenho conhecimento. Na minha modalidade é muito normal haver uma multiplicidade de treinadores com a multiplicidade de formações ou falta delas. Portanto, para mim o mais importante para quem está a começar é encontrar um treinador que tenha formação. Hoje em dia a lei portuguesa não deixa que as pessoas sejam treinadores sem terem curso de treinadores, mas isso se calhar é aplicado em Lisboa e no Porto, mas se calhar na província ninguém fiscaliza ninguém e se calhar é mais fácil um curioso poder dar treinos a crianças. Esses curiosos são precisos, são graças a esses curiosos que há muitas estrelas do nosso desporto. Mas quando eu tenho um filho, não quero só que o treinador seja uma pessoa simpática. Quero que ele tenha conhecimentos, porque ele vai mexer com a saúde do meu filho. Tal como, se eu for ao médico, tenho que ter a certeza que o médico é médico. Se o médico for enfermeiro, eu não vou. Não é? Eu não vou procurar um médico. Portanto, eu fico triste quando pergunto aos meus amigos: então, tens o filho a praticar desporto? Sim. Então, e o treinador? É formado? Tem formação? Eu não sei, mas é muito simpático. Isto tem que acabar. Porque agredir o treino é agressão do corpo. Agredir o corpo tem consequências e tem responsabilidade de quem o faz. E eu tenho que saber, eu não posso operar ninguém, porque não sei. Mas mandar correr parece que toda a gente consegue. Mas se alguém lhe der, e hoje em dia está muito, infelizmente é habitual haver casos de mortes súbitas e coisas deste género, depois já é mais difícil. Não quer dizer que isso não possa acontecer a treinadores formados, mas as pessoas têm que saber o que é que estão a fazer. Ou ter mais hipóteses de saber o que é que estão a fazer, porque também há pessoas formadas que também não sabem o que é que estão a fazer, assim como há maus engenheiros e bons engenheiros, maus médicos, pronto, isso. Há maus profissionais de todo lado. Mas, à partida, uma pessoa formada tem mais condições de fazer um melhor trabalho do que uma pessoa que não seja formada. E há formações para todos os tipos. Hoje em dia, tu sabes melhor que eu, e no âmbito do fitness, há formações muito boas, outras muito más, umas académicas, outras pós-graduações, há de todo o género. Quem for autodidata também tem uma ferramenta que na minha altura não havia, que era a internet, né? É só saber distinguir o que é bom e o que é que não é. Portanto, é muito importante que os pais procurem treinadores formados e de preferência com experiência, para que o treino possa ser adequado à idade, possa ser divertido, mas que seja treino, porque às vezes é divertido, mas não é treino, e às vezes é treino e não é divertido. E se estas coisas nas crianças não estiverem conjugadas, elas não duram lá muito tempo. As crianças só vão ao treino por 2 ou 3 razões. Uma é por causa dos amigos. Não vão ao treino sofrer. Ninguém vai ao treino sofrer. Talvez quando a pessoa for adulta, vá ao treino sofrer. Outra vai ao treino porque é bom naquilo que faz. Mas isto numa primeira fase. Depois vai ao treino porque vê que está a melhorar. E se um treinador conseguir que um atleta melhore todos os anos, o atleta nunca abandona. Os atletas só abandonam se estagnarem ou se piorarem. Porque começam a encarar outras hipóteses. Então, eu estou aqui há 3 anos, não salto mais, ou não corro mais rápido, ou tenho que mudar de treinador, ou tenho que mudar de desporto. Portanto, as pessoas gostam de sentir o progresso. Toda a gente gosta. Se o negócio não sair todos os anos é a mesma coisa, às tantas uma pessoa começa a ver, este negócio se calhar não é o certo para mim. Portanto, os treinadores têm que fazer os atletas evoluírem. Isto é tão simples como isto. Enquanto se é jovem é fácil, porque só o facto de tu estares a crescer, mesmo no treinos, evoluís. Quando acaba o crescimento, só quem percebe é que consegue fazer isso. Porque acabou-se a maturação. Às vezes grandes talentos são pessoas que são maduras precocemente, parecem talentos, mas não são, mas depois aos 18, 19 anos todos ficam iguais. E a partir daí, tu sabes com certeza que a idade onde toda a gente desiste do desporto é aos 18, 19, 20 anos, quando se vai para a faculdade. Começa a estagnar e começa... Exato. Aí é que faz a diferença. Aí é que se vê a qualidade do treinador. Aí é que se vê. Antes é fácil. Eu costumo dizer que o mês mais importante para um atleta é o agosto, que é quando não treina.
que é quando descansa, quando se esquece do atletismo, quando se esquece da modalidade e pode crescer, pode fazer outras coisas, ganhar repertório motor noutras atividades. E por isso é que é importante os treinadores serem formados, para saberem esperar pelo tempo próprio para aplicar as cargas mais específicas, porque às vezes queremos resultados rápidos e os resultados rápidos são fáceis de conseguir. O problema é, em cima desses resultados, pôr outros resultados melhores que esse. E isso é um problema é um problema mundial do desporto mundial. Por isso é que é tão importante a formação, para a pessoa poder, ok, eu podia fazer esta pessoa saltar X ou Y, ou eu penso que podia, mas não vou usar já estas armas todas, vou usar outras que são próprias para a idade, e ter esta capacidade de decidir isto é muito difícil, é preciso ter experiência. Eu próprio cometi esses erros e se calhar a Patrícia é o que é hoje porque eu fiz muitas asneiras com outros atletas no passado. Porque nós, quando somos jovens treinadores, o que valida a qualidade do nosso trabalho são os nossos resultados. Se eu tenho o atleta que salta mais em Portugal aos 15 anos, quem é que me vem dizer que eu estou a trabalhar mal? E eu posso estar a trabalhar mal. Porque ele ser o melhor de Portugal, não quer dizer que eu esteja a trabalhar mal. Bem, o que me vai fazer com que me diga que eu esteja a trabalhar bem é, aos 15 anos ele é o melhor de Portugal a saltar 6,30 metros, e aos 25 ele ainda está no desporto e salta já a 7,30 metros. Isso é que diz que eu sou bom treinador. Não é ele saltar 6,30 metros quando tem 14 anos, porque isso outra pessoa qualquer podia conseguir, dependendo do talento, das horas de treino, dos exercícios que eu aplico, N coisas. Portanto, a evolução é que diz se um treinador é bom, se um atleta está a ter um bom processo de treino, e por isso é que é muito importante os pais, os jovens, quem quer começar, escolherem pessoas com formação na área, e de preferência com experiência. Às vezes não é fácil arranjar as duas coisas. E isso é unânime no desporto em Portugal, e pelo menos em Portugal, né, que é a realidade que eu tenho aqui mais contacto, e ainda há pouco também referiu isso, que é, vou dar um exemplo, na minha altura, quando eu terminei o colégio, ainda era obrigatório fazer a licenciatura em Condição Física e Saúde, Nutricidade Humana, era obrigatório fazer uma licenciatura para se poder exercer na área. Depois podia-se fazer especialização em treinador, podia-se fazer especialização em técnico de exercício físico e por aí fora, mas era obrigatório a licenciatura. Também começou a surgir muito isso, cada vez mais havia pessoas a darem treinos e acompanhamentos online e tudo mais sem qualquer formação, porque até tinham um físico trabalhado, para eles funcionava, não queria dizer que tivessem conhecimento, experiência, sensibilidade para os outros. É aquilo que nós temos consciência, né? Quando há formação, a probabilidade de fazer um trabalho é muito maior. E o que é facto é que isso, houve uma altura, parece que houve um boom de treinadores a aparecer de todo lado, no fitness e não só. Depois criou-se aqui, hoje em dia, dá uma sensação que se criou um certo facilitismo. Agora já não temos de ter uma licenciatura, já há cursos que permitem exercer na área. Isto também, talvez o mercado tenha começado a pedir mais técnicos, começado a pedir, e começou-se a criar ferramentas. Hoje em dia já não tem que fazer 3 anos de licenciatura, basta fazermos um curso que são 6 ou 9 meses, e às vezes pós-laboral. Pronto. Mas mesmo assim acaba por ser uma formação e acaba por dar ali algum conhecimento. Já é diferente, mas dá algum conhecimento. Mas consegue-se perceber, e ao longo do tempo, nós já vamos para mais de 5 anos aqui com o ginásio, e ao longo do tempo deu para perceber a qualidade dos técnicos também consoante as suas formações. Dá um outro repertório, a experiência conta muito, e é verdade que alguém até pode ter começado com um simples curso técnico e tornar-se um grande técnico, mas o que é facto é que a experiência conta muito, mas ter a formação de base em todos os esportes é algo que eu concordo plenamente, e com quanto mais pessoas eu falo também na área do fitness, mais eu tenho tido esse feedback. E às vezes nós como técnicos temos essa noção, mas quem está de fora não tem. E esse é o ponto, é que não tem, e acaba por ver aquela pessoa até tem resultados, aquela pessoa até sabe para ela, vou confiar no meu filho, vou confiar... Não quer dizer que uma pessoa sem formação não possa ser um excelente treinador. Eu não estou a dizer isso. Há pessoas sem formação que têm mais sensibilidade, têm capacidade de tomar algumas decisões pela sua experiência, porque foram atletas, etc., e podem ser excelentes treinadores. Mas um médico sem formação também pode ser assim. E quando a gente joga com a saúde das pessoas, não podemos permitir isso.
Se a pessoa tem qualidades para ser um bom treinador, temos que ter a capacidade. O sistema tem que convencer essa pessoa a ter formação e utilizar a sua formação para potenciar as suas qualidades. E outra coisa muito importante é a formação contínua. Não é porque eu tirei um curso em 1980 que agora, com um mundo totalmente diferente, isso seja alguma vantagem para mim. Portanto, o sistema de acreditação de treinadores em Portugal exige essa formação contínua. Tem que fazer alguns créditos para renovar a célula. Eu não sei se na área do fitness, mas acho que sim, porque a formação também é um negócio, também é um negócio em muitas áreas, né? Os cursos são vendidos. Por exemplo, eu lembro-me quando apareceu a aeróbica, né? Havia aquelas coreografias, todos os anos chama coreografia nova, depois os formadores tinham que pagar para aprender a nova coreografia e depois, por sua vez, aplicavam nos ginásios. Pronto, e também é uma forma, mas isto é um negócio, mas também é bom, porque toda a gente fica melhor servido. Eu quero ser claro e não quero ser mal interpretado. Para ser bom treinador não é preciso ter formação. Eu posso ser muito bom treinador sem ter formação. Agora, ser treinador é sobretudo tomar decisões. E para eu tomar decisões preciso ter informação. Se eu não tiver informação, não consigo tomar boas decisões. E se eu tiver formação e experiência e formação contínua, tenho mais hipóteses de tomar boas decisões. Porque dar treino a uma pessoa, no início é tudo muito bonito, mas depois começam a aparecer os problemas. E quando os problemas aparecem é que a gente tem que tomar decisões. Se continua a treinar, se para, se tem que ir ao médico, se não tem, se tem que mudar o treino. Ser treinador é tomar decisões no dia-a-dia. E eu digo muitas vezes à Patrícia que o nosso maior sucesso nestes 20 anos é que temos conseguido tomar mais decisões boas do que más. E isso é graças à informação que nós temos ao nosso dispor. Hoje em dia a informação é fácil de obter, mas também os profissionais que nós temos à nossa volta nos transmitem essa informação que nós não dominamos para podermos tomar as decisões certas. E às vezes as pessoas acham que só com a sua experiência de vida, só porque, por exemplo, na minha altura, quem estava à frente do ginásio já eram ex-atletas, bodybuilders, ou pessoas sem formação nenhuma. Pronto, ok. Reproduziam nos clientes aquilo que eles tinham feito. Isso pode ser válido, não há problema nenhum. Mas a partir do momento em que estamos a agredir o corpo de outra pessoa, e volto a dizer que o treino é uma agressão, temos que ter o mínimo de formação para saber o que é que estamos a fazer. Sim, e daí a importância de haver incentivos do sistema encaminhar e dar a oportunidade às pessoas realmente de fazerem essa informação e de estimular à constante informação, porque isto está sempre a mudar, estão sempre a aparecer coisas novas, atualizações, e acho que é muito importante nós termos essa consciência, sobretudo sensibilizar as pessoas para isso, a importância da formação e na área que nós gostamos, na área que nós realmente nos queremos dedicar, isso tem que ser até uma coisa que flui, não é? Que nós queremos procurar mais. E outra questão muito importante é a troca de informação entre profissionais. Se calhar mais no meu tempo, eu nasci em 1970, havia muito aquela, quando eu me formei, ali à volta dos anos 90, havia muita ideia de quem é um excelente treinador tem o conhecimento que mais ninguém tem e não se diz a ninguém, porque isto é o meu segredo. E eu acho que isso hoje em dia acabou. As pessoas que escondem a sua forma de trabalhar é para esconder as suas fraquezas, não os seus segredos. São pessoas que não têm a certeza do que estão a fazer. Quem sabe o que está a fazer não tem problemas em partilhar. Porque se eu partilhar contigo, tu vais partilhar comigo e eu vou ser melhor ainda do que sou. E é claro que tu vais ser melhor também, mas o meu atleta quer ganhar ao teu na expressão máxima das qualidades do teu, não porque o teu é muito fraquinho. O teu está no máximo das suas qualidades e o meu consegue ganhar. Esta é a verdadeira competição. Eu não quero ser o melhor da minha rua, eu quero ser o melhor do mundo. O ser o melhor da minha rua é fácil. Portanto, o desafio é a troca de informação entre profissionais para que realmente o valor da vitória seja um valor digno, não sermos os melhores dos mais fraquinhos. Nessa altura está na altura de mudarmos a sala, não é? Quando somos os melhores da nossa sala está na altura de irmos para outra sala, não é? Sempre ouvi dizer. Acho que é por aí o mindset. Aqui uma coisa que foi falada foi a saúde, e a saúde de um atleta de alta competição. Eu lembro-me de estar na faculdade e de serem dados alguns exemplos, até que nunca mais me esqueço de uma vez de um gráfico que um professor pôs,
que mostrava um estudo sobre várias pessoas que faziam exercício físico moderado, 3, 4 vezes por semana, pessoas que não faziam exercício físico e depois o atleta de alta competição treinava todos os dias com bastante intensidade. E a nível da esperança média de vida, aquilo que mostrava era que a pessoa que não praticava exercício físico nenhum era a que tinha menos esperança média de vida, a que praticava exercício moderado, 3, 4 vezes por semana, estava com maior esperança média de vida, e entre os dois estava o atleta de alta competição, porque levava o corpo constantemente ao limite. Se bem que há 10 anos atrás eu acredito que isto pudesse ter exatamente este impacto. Eu hoje em dia acho que as coisas estão diferentes. Ainda há pouco falámos que a medicina evoluiu muito, a nutrição evoluiu muito, a suplementação evoluiu muito. É cada vez mais possível trazer recuperação e performance com saúde. Como é que é a sua experiência e tendo em conta o contacto que tem com alguém que está ao mais alto nível desta vertente de saúde/performance? Eu acho que a primeira coisa que tem que se dizer é, para ser um atleta de alta performance, não se pode pensar que esse tipo de trabalho dá saúde. É como tu disseste, quem quer ser um atleta profissional e descobrir e ultrapassar os seus limites, põe muitas vezes em causa a sua saúde, porque agride o corpo com muito mais intensidade do que as outras pessoas que fazem desporto de forma moderada. Isso é claro. Se tu pensares num treino para uma maratona ou num treino dos ciclistas para a Volta à França, se isso dá saúde, desculpa lá, não dá saúde, e já não vamos entrar em campos de utilização de matérias ilícitas, né? Estamos a falar só da agressão do treino. Fazer durante 3 semanas etapas 150 km a mais de 40 de média à hora em cima de uma bicicleta, muitas vezes a subir desculpa lá, mas o treino tem que ser tão exigente que eles fazem aquilo parecer fácil. E aliás, se tu vires qualquer atleta de alto rendimento a fazer uma tarefa, parece que tudo é muito fácil. As pessoas dizem-me, ver a Patrícia fazer triplo salto, aquilo parece fácil, e eu convido a irem lá fazer, a ver se é fácil, não é? Portanto, tem que estar muito bem preparado para isso. E não dá saúde. Agora, tu também dizes, e com muita razão, hoje em dia a capacidade de recuperar os atletas, de tratar os atletas, o próprio treino, a própria consciência dos treinadores e dos atletas é diferente, e se calhar o atleta está mais controlado, mais monitorizado, para percebermos onde é que temos que dizer chega e não ir mais. Mas se tu fores um atleta com uma intensidade moderada, tens uma lesão, uma ruptura muscular, vais ao médico, olha, o senhor tem que parar 3 semanas. Sim, tu paras, depois de passar 3 semanas começas, e num atleta profissional não pode fazer isso. Vai adaptar, vai fazer qualquer coisa. Ele para no dia em que lhe dói, e no dia a seguir já treina. No dia a seguir já treina, se calhar não é o treino que ele gostava, mas é outro tipo de treino. O que nós pedimos aos médicos é, tem que curar rápido, e de preferência se o atleta deixar de treinar. Isto às vezes não é nada fácil. Portanto, ser atleta de alto rendimento não faz bem à saúde. Mas se calhar, como tu também disseste muito bem, faz melhor do que há uns anos atrás, porque se calhar há uns anos atrás ainda se fazia muitas experiências, agora as coisas já são mais conhecidas, e também depende do desporto, não é? Também depende do desporto. Por exemplo, no meu caso do triplo salto e do atletismo, eu acho que é um desporto que desenvolve bastante ecleticamente o físico do atleta. Tem uma componente mais geral, não é uma coisa, por exemplo, os maratonistas trabalham muita resistência e têm um coração super treinado, e o resto do corpo débil, porque tem que ser leve, tem que ser económico, etc. Ou no remo, por vezes, tem um tronco muito desenvolvido e as pernas pouco desenvolvidas, não é? E hoje em dia também há esse cuidado dos treinadores perceberem a especificidade do desporto e nas etapas de formação poder desenvolver o corpo de forma harmoniosa, para que no futuro não haja essas diferenças tão grandes, não é? Estou convencido que um treinador de remo, de um jovem que esteja em formação, tem que compensar de alguma forma o treino inferior
para a exigência que ele tem no treino superior. Ou um tenista destro tem que compensar de alguma forma para não ficar com um braço de 3 kg do lado direito e um braço de 1,5 kg do lado esquerdo, sabendo as implicações que isso pode ter para a coluna, para a bacia, etc. Portanto, há muito mais conhecimento, e daí também voltamos outra vez à formação, que faz com que a saúde dos atletas de alto nível seja melhor do que era há uns tempos, mas sempre no limite da saúde. Que perguntas é que costumam fazer com mais frequência nas redes sociais, visto que também partilha aqui bastante do percurso, da preparação dos seus atletas? Aliás, eu deixo estas duas questões, que é perguntas mais frequentes, e se calhar até antes de chegarmos lá, que atletas, porque nós falámos muito da Patrícia, porque é um caso mais mediático, é aquele caso que as pessoas têm sempre curiosidade em saber pelos resultados e por só ouvir falar muito dela. Mas que outros atletas também o marcaram enquanto treinador, e o marcam e acompanham atualmente enquanto treinador, e as mensagens, as perguntas mais frequentes que as pessoas fazem também nessa perspectiva enquanto treinador de atletas de alta competição? Olha, o meu percurso é muito fácil. Eu comecei, como quase todos os treinadores de atletismo começam, com um grupo de jovens, fiz prospecção nas escolas e, passado alguns anos, tinha um dos melhores grupos de jovens de Portugal. Tinha cerca de 10, 12 atletas entre os 12 e os 18 anos, que eram os melhores iniciados, juvenis e júniores de Portugal em barreiras, em comprimento, triplo salto, 400 metros, etc. Desses atletas estava incluída a Patrícia, também teve incluído outro atleta que não chegou a ser olímpico, mas que foi, por exemplo, quinto num campeonato do mundo de juvenis, foi campeão da Europa de juvenis, e se calhar aí foi onde eu fiz as minhas asneiras para que a Patrícia pudesse ser o que é hoje, porque se eu tivesse feito o trabalho bem feito, ele ainda estava no atletismo. Há muitas outras razões que fazem as pessoas desistirem, mas os treinadores, eu penso sempre que a culpa é minha, porque se eu tivesse feito com que ele evoluísse todos os anos, ele estava cá ainda. Que era o Milton Dias. Depois tive a oportunidade de treinar um jovem de São Tomé e Príncipe que vivia em Portugal e que, por ser de São Tomé e Príncipe, recebeu um wildcard para ir aos Jogos Olímpicos de Pequim. Um wildcard recebem os atletas dos países que não têm ninguém com mínimos. Para os Jogos Olímpicos tem como apanágio ser uma competição global, quer todos os países lá presentes. Então, os países que não têm ninguém com capacidade de se qualificar, eles oferecem um wildcard. Um wildcard é um convite para participar sem ter os requisitos necessários, a um atleta masculino e um atleta feminino. Então, o atleta masculino escolhido foi o meu, então eu tive o privilégio de ter uma experiência olímpica. Ele era bom atleta, era dos melhores portugueses, mas não conseguiu qualificar-se era dos melhores portugueses, apesar de não ser português, era santomense, mas vivia em Portugal. Então tive a oportunidade de realizar o meu sonho de menino, de ir aos Jogos Olímpicos em Pequim. Mas esse sonho também é uma coisa muito fugaz, né? Porque quando tu chegas lá e percebes que o teu atleta fica em último porque não tem a qualidade que os outros têm, tu pensas, ok, já realizei o sonho, mas não é isto que eu quero. Não é isto que eu quero. Eu quero chegar cá e fazer qualquer coisa interessante, né? Eu quero ver, olha, aqui está o meu trabalho e aquilo ao menos tem uma participação digna, que não venha cá por favor, né? E então o sonho ainda ficou um pouco mais desperto e mais vivo, e depois nos jogos a seguir em Londres tive a oportunidade de já ir com a Patrícia, e aí a Patrícia foi 13ª classificada, a primeira a não ir à final. Depois nos jogos, 4 anos a seguir, nos Jogos do Rio, a Patrícia já foi 6ª classificada, e agora em Tóquio a Patrícia foi 2ª. Isto para dizer que a partir de uma certa altura a minha vida geralmente virou-se com o objetivo de potenciar o rendimento da Patrícia, ou seja, todos os atletas que eu podia ter tido não tive, porque estava focado na Patrícia. Tive outros atletas, mas devido à vida que nós levamos constantemente no estrangeiro, a viajar, não posso integrar no meu grupo jovens atletas promissores porque não lhes presto um bom serviço. Porque um jovem de 15 ou 16 anos de talento precisa de um treinador presente a toda a hora, precisa de um grupo de treino de pessoas da sua idade,
E eu tenho um grupo de treino de adultos e estou constantemente no estrangeiro. Portanto, também tive essa capacidade de perceber, de ter ali 1 ou 2 jovens que não têm grande alternativa se não treinar comigo, e ter o resto adultos, não são muitos, eu tenho 6 atletas no máximo, mas isto porque virei todo o meu foco para a Patrícia e não podia ser de outra maneira. Paralelamente com a Patrícia, nestes últimos anos, tenho dado alguma assessoria a alguns atletas internacionais que foram olímpicos já, mas não comigo, porque nós, quando andamos aí por esse mundo, vamos conhecendo pessoas, vão reconhecendo o nosso trabalho. Então, neste momento, estou a dar assessoria a um atleta brasileiro que é número 7 do ranking mundial no triplo salto também, e a uma atleta lituana que é um pouquinho mais abaixo, número 49 do mundo de triplo salto também, que estão à procura do seu espaço o brasileiro, o Almir, já tem o seu espaço conquistado, portanto, quer ser um dos melhores do mundo, e a Diana está à espera de conquistar o seu espaço. Portanto, tem sido desta forma que eu tenho tentado conciliar os 99% que eu dedico à Patrícia e o resto poder ajudar um jovem ou outro, ou até alguns atletas internacionais que possam precisar da minha ajuda. Já agora a Patrícia está incluída nesse ranking? A Patrícia teve até durante, portanto, um ano antes dos Jogos e até há pouco tempo era terceira do ranking mundial e agora neste momento é oitava. Agora falta a subir. Sim, porque o ranking mundial é feito de forma complexa, é quase como o ranking ATP do ténis. Há provas com diferentes pontuações e basta tu, por exemplo, teres uma pequena lesão e não ires a uma determinada prova que era muito pontuada, já desce 2 ou 3 lugares. E então a ideia é mantê-la sempre no top 10 mundial. Isso é o principal, e ela dá 3 anos para cá tem conseguido isso. Vamos ver quanto tempo é que mais aguentaremos, porque ela também já tem 33 e a ideia é ir até aos Jogos de Paris, a tentar fazer outra coisa boa, e depois ela quer se dedicar a ser mãe e a constituir uma família. Outra área da vida dela. Eu há bocado, o professor referiu uma coisa que eu acho da parte de um treinador mostra uma grande maturidade e ainda para mais alguém com a sua posição, não é? Que tem mais do que provas dadas, que é, eu cometi erros com outros atletas, se calhar ele não teve mais sucesso ou não continuou por causa de alguns erros meus. Nós sabemos que há sempre os 2 fatores, há o atleta, há o treinador, e sabemos que isto nunca é só de um lado nem do outro, é o conjunto. Mas aqui, tentando fazer uma análise, até porque eu acho que isto pode ajudar, eu identifiquei-me com isso, sendo muito mais novo e tendo ainda muito para aprender, mas na área do fitness também acompanho e ajudo na perda de peso, ganho massa muscular, com todos os objetivos dos meus atletas. E também aprendi muito com o tempo, e também já fiz coisas em mim que eu percebi que não funcionavam tão bem, com atletas já que não funcionavam tão bem, e cada vez considero que tenho vindo a aprender e a fazer melhor. Mas há erros, não é? Nós vamos cometendo alguns erros que nos fazem aprender, temos é que saber aprender com eles. Houve assim algum em particular que acha que podia ter alguma coisa que podia ter feito de forma diferente, por exemplo, de levar esse atleta a ficar até mais tarde a competir, o tal que falou que ficou em 5º lugar no mundo? Alguma coisa assim que na sua análise pudesse ter feito diferente? Esse atleta era um atleta daquele tipo muito voluntarioso, queria treinar mais e mais e mais, e às vezes tinha pequenas lesões e estava parado uma semana ou 2, e quando regressava tinha com tanta vontade que queria retomar no mesmo patamar em que estava. E eu talvez tivesse também essa vontade e me deixasse um pouco levar por esse ambiente, por falta de experiência. Acho que o treinador tem que ter a cabeça fria e dizer ao atleta às vezes: calma, que isto não é hoje que as coisas vão passar, estamos a construir algo. Às vezes os jovens também não são muito maduros, querem as coisas para o momento, né? E nós também ficamos satisfeitos quando as coisas acontecem, mas quando as coisas acontecem depressa demais, a seguir vamos ter problemas, porque
Eu vou-te dar um exemplo. Nós sonhamos a vida inteira que a Patrícia chegasse aos 15 metros. Era uma marca de sonho. A Patrícia tinha como recorde pessoal 14,65. E levámos 5 anos para a Patrícia um dia fazer 14,66. E depois, de repente, passado um mês nos Jogos Olímpicos, melhorou para 15,01. Foi uma grande alegria. Mas agora o problema vai ser melhorar isso. Porque o espaço entre os 14,66 e os 15,01 é muito grande. E é preciso ter maturidade de perceber que primeiro eu tenho que preencher esse espaço antes de almejar fazer 15,02. E isto é só com a experiência é que se percebe isto. Porque um treinador inexperiente pensa, 15,01, ok, agora vamos já para a frente. Para a frente é que é caminho. E depois passa 1 ano, 2, 3, 4 que não melhoras e o atleta diz assim, amigo, você não está a trabalhar bem. Portanto, este foco na gestão das expectativas, gerir as expectativas entre treinador e atleta é muito, 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 muito importante. Portanto, o que eu talvez não conseguisse fazer com esse atleta foi gerir as minhas expectativas e as dele da melhor forma. O céu era o limite e quando tu és jovem, os atletas batem os recordes pessoais semanalmente, cada vez que vão a uma prova batem o recorde pessoal, estão a crescer, estão a ter treino que nunca tiveram na vida. Eu talvez também tenha cometido outro erro, que foi usar treinos demasiado específicos para a idade dele, porque eu estava a aprendê-los, estava a ter formações constantemente e queria usar o que estava a aprender. E agora é diferente, agora já os experienciei, já conheço todos os que existem, já sei os que são apropriados para uma idade, os que resultam de certeza, portanto eu vou guardá-los para quando o atleta tiver mais idade e poder ser agredido com mais tolerância, né? Conseguir suportar mais agressão. Mas essa maturidade só vem com a experiência, só vem quando tu consegues resultados e olhas para trás e assim, grande asneira que eu fiz ali, isto não era por aí. Agora, quando tu estás no processo, não consegues reconhecer isso. Não consegues. E é fácil dizer que a culpa é do atleta, que ele não descansava bem, não se entregava. Ok, mas isso eu não posso controlar nada. Eu posso analisar o que eu fiz mal e utilizar isso para não voltar a repetir. E aí eu estou a crescer. Se eu puser as culpas no atleta, ok, eu fico com consciência tranquila, fico descansado, mas também não evoluo grande coisa. E posso voltar a repetir essas coisas. E isso não me interessa. O treinador faz sempre as asneiras, todos os dias. Mas se repete as asneiras muitas vezes, é porque não está atento ao que está a fazer. E isso é muito importante. E como professor e como educador, antes do atleta ter culpa, nós temos que dizer, a culpa é minha. Ele chega atrasado ao treino, a culpa é minha. Alguma coisa eu fiz. Se calhar não pus as regras suficientemente claras. Ou se calhar ele tem tantos problemas que eu tolerei aquilo e ele chegar atrasado ao treino, não é problema nenhum. Eu quero é que ele venha. Não é? Portanto, as coisas são muito... Como tu dizes, a culpa é sempre dos dois ou das pessoas que intervêm. E nós temos que usar a nossa parte da culpa para conseguirmos evoluir. Porque ser treinador é, mais uma vez, descobrir e ultrapassar limites. Se eu estiver resguardado nos meus limites e pôr as culpas noutros, não vou grande coisa, não vou grande lado. Identifiquei muito com algumas destas coisas, porque realmente nós não podemos necessariamente mudar, sermos nós responsabilizar o atleta, mas sim pensar naquilo que nós podemos fazer para melhorar, e é isso que nos vai fazer sempre evoluir, do que meter as culpas do outro lado, não funcionou por causa disto ou por causa daquilo, mas sim o que é que eu posso fazer para ser melhor, o que é que eu posso fazer daqui para a frente. E acho que isso, essa maturidade faz falta hoje em dia muito aos treinadores. Nós temos consciência que todos nós erramos, não é? Mas o que é que podemos fazer de melhor, não é? Porque nem sempre a responsabilidade está do outro lado, é uma responsabilidade partilhada, mas no que nos compete a nós, o que é que nós temos de fazer diferente. Acho que temos essa consciência, é mesmo um ponto muito importante. Há alguma pergunta, mensagens mais frequentes que costumo receber nas redes sociais? Não, assim... Isto no nosso desporto é muito simples. Quando a gente faz uma coisa boa, toda a gente dá os parabéns. Quando a gente não faz nada especial, ninguém diz nada. É quase como o futebol, não é? Isto... felizmente, se passamos no instante somos os melhores, como de repente... Sim, mas felizmente não temos aí temos, mas não temos com tanta intensidade o fervor clubístico que há no futebol. Sim, diferente. As pessoas do atletismo e até as de fora sabem respeitar isso.
Nós temos uma coisa muito boa, sabes, é que no sítio onde nós treinamos, treinam atletas do Sporting, do Benfica e todos no mesmo local. E hoje eu sou o maior adversário de um colega meu, mas amanhã fico no mesmo quarto que ele quando vamos à seleção. Portanto, não há esse espírito, de rivalidade. E uma das melhores coisas que temos no atletismo português é muitos dos melhores treinadores portugueses trabalham todos no mesmo sítio e todos os dias aprendemos uns com os outros. E muitas das pessoas que me inspiram para ser treinador e que me fazem aprender todos os dias são meus colegas de treino, não são ideólogos de outros países ou metodólogos, são meus colegas de treino. Muitas das decisões que eu tomo são sob o conselho de colegas meus de treino, treinadores às vezes dos maiores rivais, porque todos queremos o mesmo, que é que o nosso atleta salte, corra, lance o mais longe possível. E isso dá uma maneira de estar no desporto muito, muito boa. Aqui não há foras de jogo mal assinalados, não há penaltis. O melhor ganha. E quando não for o melhor é o que está melhor treinado. Portanto, o nosso trabalho tem muita, muita importância no resultado final. E nós valorizamos isso. Portanto, se eu puder aprender, às vezes sem perguntar nada, tenho um problema técnico, ou seja, do que for com o atleta, e só de olhar para o lado, ver um colega meu trabalhar, olha, aquele exercício podia-me dar jeito. Só de olhar, aprendo logo. Portanto, isso imagina agora Sporting, Benfica e Porto no futebol, todos a treinarem no mesmo estádio, ao mesmo tempo. Ia correr bem. Ia correr bem. Forçosamente tinha que correr bem, se não tivesse mais nenhum estádio, tinha que correr bem. Claro. Tinha que correr bem. E se calhar eram melhores, não sei. Talvez com esse espírito, é assim, com o espírito de aprendermos todos uns com os outros, eu acho que nós conseguimos sempre ganhar, mas realmente há desporto e desporto. Sim. E esta picardia clubística faz parte. Também é útil, porque isso faz com que os dirigentes às vezes tomem algumas decisões, gastem algum dinheiro que é muito importante para o desporto por causa dessa picardia. É para ganhar o Benfica? Então vamos investir. Vamos com tudo. Se não contratarmos este, perdemos. Então vamos lá contratar. Pronto, isso ajuda. Sim, move, não é? Sim, leva a ação muitas vezes. Move e envolve as pessoas, os adeptos. Quando a gente vai a qualquer lado, os adeptos identificam-se com as pessoas. Por exemplo, eu estava um episódio curioso, nós estávamos em Londres, talvez há 10 ou 15 anos atrás, a Patrícia estava a saltar com a camisola do Sporting e o speaker dizia, atenção, dizia para o público, esta camisola não é do Celtic de Glasgow, esta é do Sporting de Portugal, que teve estes atletas, estes. Portanto, era uma pessoa conhecedora, um clube histórico nesta modalidade, portanto, aprende, isto não é do Celtic de Glasgow. Portanto, isso faz perceber, ser do Sporting e do Benfica, faz perceber também a dimensão que os clubes têm a nível mundial e às vezes o conhecimento que as pessoas têm do que nós fazemos, que nós nem fazemos ideia. Nós nem fazemos ideia. Já há pessoas completamente informadas sobre tudo o que nós fazemos. E onde é que vamos, onde é que competimos e tudo. Também há muitas que não ligam nenhuma, isso também é verdade. Mas pronto, eu acho que há um ambiente muito saudável na nossa modalidade. Quanto tempo falta para a próxima competição? Dia 6 vamos para Zurique e a Patrícia salta dia 8. É a última do ano. Dia 6 deste mês, para a semana. Então, quando o podcast sair, já está a acontecer. Sim. Já vamos... Sim, mas é a última, para tu perceberes, dando exemplo como o ténis, ao circuito ATP do ténis, que tu conheces a nível mundial, com Roland Garros, Flushing Meadows, todas as provas importantes. À semelhança disso, também há um circuito mundial de atletismo, que se chama Liga Diamante, Diamond League, e que os atletas têm algumas provas e só são convidados normalmente os 8, 10 melhores do mundo. Todos competem uns contra os outros ali e depois só os 6 primeiros de cada modalidade, do triplo, do comprimento, dos 100 metros, é que se apuram para uma final, que vai ser agora em Zurique. E é nessa que a Patrícia está incluída. E a Patrícia está incluída nessa. Teve sérias dificuldades para se qualificar, porque este ano não foi o melhor dos anos para nós, mas qualificou-se e pronto. E cada prova dessas tem um nível semelhante à final dos Jogos Olímpicos ou à final do Campeonato do Mundo. Portanto, todas as melhores estão lá. Todas as melhores estão lá. A diferença é que nos Jogos Olímpicos estão 36,
as 8 melhores do mundo estão lá também, e aqui só estão essas 8. Portanto, vamos ver o que é que acontece. A Patrícia nunca conseguiu um lugar melhor do que o terceiro, mas agora, nesta fase da época, este tipo de provas serve-nos ao longo do ano para preparar os grandes campeonatos. Ou seja, a nossa filosofia é encontrar as melhores do mundo várias vezes no ano, para quando chegar ao dia D, aquilo ser só mais um dia. Não ser, eu gosto de dizer que não devemos competir contra os nossos ídolos, devemos competir contra os nossos iguais. E para eles serem iguais a nós temos que treinar onde eles treinam e competir onde eles competem. E é isso que a gente procura fazer, por isso é que andamos pelo mundo inteiro a estagiar e a competir para onde estão as melhores do mundo, nós estamos lá também. E a Patrícia já ganhou e já perdeu dezenas de vezes com todas elas, e quando chega ao dia D, sabe que tudo pode acontecer. Algumas pode acontecer coisas melhores e outras pode acontecer coisas piores, mas tudo pode acontecer. E pronto, e também é graças a isso que a Patrícia chega aos momentos importantes e consegue ultrapassar as suas qualidades, porque está perfeitamente habituada a encontrar as raparigas de quem somos amigos todos, né? Mas que dentro da pista elas são rivais, ela das atletas e eu dos treinadores, mas em que o ambiente é bastante bom, bastante interessante, de colaboração. Para tu veres uma coisa que não é possível acontecer no futebol, neste tipo de provas nem todos os treinadores vão. Eu tenho a felicidade de ir sempre, mas há raparigas que às vezes os treinadores não podem ir, então o treinador telefona ou manda uma mensagem: olha, podes ajudar a minha atleta na prova? E eu ajudo, e às vezes a minha ajuda faz com que a Patrícia perca. Nem a Patrícia, nem a outra pessoa qualquer põe isso em causa, porque sabem que o que faz a maior diferença na vitória é a capacidade dela executar o que treinou o ano inteiro. Não é aquilo que eu vou dizer, pode ter alguma ajuda, mas não é aquilo que eu vou dizer, mesmo que olha, bate o penalti para a esquerda. Se fosse para a direita eu tinha defendido, né? Eu posso dar este tipo de ajuda, mas o que faz a diferença é que bate o penalti, né? Portanto, o ambiente é sempre muito interessante, mas da máxima exigência. Portanto, vamos agora à final da Liga Diamante, porque também dá uns pontos preciosos para esse tal ranking, né? Porque as provas depois têm diferentes pontuações e ela precisa estar nestes momentos para poder manter o seu nível no ranking ou até subir. Psicologicamente e fisicamente, qual das partes está mais preparada? A Patrícia psicologicamente responde bem a estes desafios? Fisicamente, sim, aparentemente, vê-se que ela tem respondido muito bem. E a parte psicológica, tendo em conta a competição que é? Sim, a Patrícia, com estes anos, ela desde 2010 que anda no atletismo internacional sénior, porque antes já andava nos jovens. Portanto, ela sente-se perfeitamente em casa nestes momentos. Conhecemos todos os treinadores, todos os atletas do nosso evento, da nossa especialidade, muitos outros eventos. Portanto, sentimos parte do atletismo internacional, e isso, quando tu te sentes parte de alguma coisa, é mais fácil encarares. Quando sentes-te um forasteiro, ou quando sentes alguém que está ali por favor, ou foi uma exceção, este ano excepcionalmente conseguimos. Todos os anos temos conseguido andar neste circuito mundial, temos conseguido ir à final. A Patrícia tem sido finalista em todas as provas internacionais, portanto sentimos os dois parte do sistema internacional e sentimos bem, e psicologicamente a pressão faz parte. E aí, passando por ela, que nos vamos fortalecendo, não é? E reagindo cada vez melhor. Sim, e já passamos. Eu costumo dizer que isto é de derrota em derrota até à vitória final. São muitos momentos maus, né, que as coisas não correm como a gente quer, mas no dia, se a gente estiver lá, é preciso estar lá. No dia, aquilo vai acontecer. O nosso trabalho materializou-se e a coisa vai acontecer. Portanto, e nós já tivemos 3 ou 4 vezes que isso aconteceu, e agora é só superar as outras onde não acontece da forma mais natural e perceber que estamos num processo e que há de chegar à próxima, um dia destes. Estamos a chegar ao final de uma excelente conversa, e para além das lições, das grandes lições e partilhas que foram aqui deixadas, alguma mensagem em particular que gostasse de deixar para quem nos está a seguir, para quem está aqui a acompanhar o podcast, no fundo, que leva as outras pessoas a ação, a saírem da zona de conforto, a irem atrás dos sonhos, dos objetivos, porque no final é um bocado isto, é
concretizar um sonho, um objetivo de vida. Que mensagem gostava de deixar? Posso deixar uma mensagem, por exemplo, para os jovens treinadores, que eu tenho particular carinho, porque já fui jovem treinador e como disse, cometi alguns erros e gosto de dar alguns conselhos para que não façam o mesmo. Não se isolem, peçam opiniões, ouçam opiniões por muito disparatadas que sejam, mas pensem pela vossa cabeça. Isto é muito importante, muito importante. Quando um grande amigo meu uma vez disse-me, quando nós começamos a cozinhar, seguimos o livro de receitas. Fazemos tudo o que está no livro, senão aquela porcaria sai toda mal. Não é? Depois de fazer aquele prato 10 ou 12 vezes, começamos a inovar. Se calhar já não respeitamos bem as quantidades. Quando fazemos aquilo mais de 100 vezes, já nem precisamos do livro e aquilo já é um prato praticamente nosso. Eu estou a dizer isto, mas eu não cozinho nada. Hein? Atenção, isto é uma comparação, já estamos a perceber. Nem posso dizer que cozinho, tenho ali a minha mulher que ela não me deixa mentir. E o treino é isto. No início, quando tu não sabes, tu tens que se calhar seguir alguém, uma referência tua, alguém que já está feito. Mas tens que compreender o que estás a fazer para poderes dar o teu cunho pessoal e criar o teu próprio programa e criar a tua forma de treinar. Porque se fosse fácil ser treinador, a gente ia à internet, copiava uns planos, planos dos atletas todos, e os atletas faziam sem ter treinador. Portanto, ser treinador e ser professor, eu não gosto de distinguir as duas coisas, é uma profissão que eu gosto muito, tenho o privilégio de poder exercê-la, mas que nós temos uma função mais além do que só treinar atletas, temos de criar homens e personalidades. Isto é muito importante. Em Portugal, no meu desporto, os treinadores jovens normalmente fazem o seu caminho sozinhos. E, se fizerem acompanhados, podem cometer menos erros e fazer o percurso mais rapidamente, com menos erros. Portanto, ouçam opiniões, falem com pessoas, perguntem, não tenham vergonha de não saber, ninguém sabe tudo, perguntem e pensem pela vossa cabeça. Isto é muito importante. Nós aqui, apesar de sermos todos de clubes diferentes, damos todos bem também. Por isso o João tem aqui uma lembrançazinha para si. Mas não seja um galhardeiro do Benfica. João, tu vê lá o que é que tens para ir preparado. Muito obrigado. É uma lembrança do nosso parceiro Flores no Cais e aqui uma forma de expressarmos o nosso agradecimento por ter conseguido conciliar na sua rotina estar aqui hoje, partilhar um pouco daquilo que foi não só a passagem pelo Colégio Militar, mas também esta preparação e o acompanhamento, o excelente trabalho que já tem feito durante 21 anos, né, com a Patrícia. E há quantos anos com outros atletas? Desde quando é que começou esta... Desde, talvez... eu estou em Lisboa desde que me casei, em 95, portanto, talvez tinha começado a ser treinador cá em Lisboa em 96, por aí. 96, portanto, 22 mais 4 dá 26. 26 anos. Muito bem, é já um longo percurso nessa área. Começa a ser cota. Obrigado pela presença e já agora, como é que o pessoal o pode acompanhar, a seguir aqui através das redes sociais? Qual é que é a rede social que dá mais ênfase? Eu uso as redes sociais na perspectiva da pura diversão. Não tenho qualquer objetivo, seja ele comercial ou de angariar seguidores ou qualquer coisa, é pura diversão. Tenho o meu endereço no Instagram é Coach Uva Jumps, portanto podem seguir, e tenho o mesmo no Facebook, e o meu pessoal, que às vezes confunde-se com o profissional, é José Sousa Uva. Mas pronto, eu não dou, como todas as pessoas da minha idade, não dou muita importância a isso, utilizamos aquilo só na perspectiva pessoal, de pura diversão, não comercial, nem nada. Portanto, se quiserem lá dar umas opiniões, estão à vontade. Essa de todas as pessoas da minha idade eu gostei muito, porque o meu pai todos os fins de semana me pede para lhe ajudar a publicar os stories. Pronto. Eu já lhe expliquei aquilo várias vezes, e ele, mas como é que eu meto a música?
E a localização. Mas pronto, isto vamos lá. Eu também me ensinou muita coisa. É a minha. Sim, sim. Agora, os jovens vão chegar a uma altura que já nascem com isso tudo, com esse software já instalado. Está instalado, é verdade. Nós temos que ir aprendendo ainda e pronto, eu acho que na minha geração ainda nos desenrascamos bem com as tecnologias porque fomos os precursores dela, fomos os primeiros a aprender, né? Agora, coisas mais complicadas já está fora do nosso alcance. Mas penso, por exemplo, na geração dos meus pais já é muito complicado, não é? Sim. Há pessoa, pronto, também isto é como o treino, há pessoas que aprendem mais rapidamente do que outras. Mas pronto, eu sei que os jovens hoje em dia utilizam estas ferramentas com o intuito de promoção, de marketing comercial e acho muito bem, mas ainda me faz confusão. Mas eu sei que é defeito meu. Como é que alguém pode comprar casas, ser milionário só com as redes sociais, né? Só sendo influencer? Faz-me muita confusão porque na minha altura, para ter esse dinheiro, tinha que fazer qualquer coisa de especial. Tinha que ter uma grande empresa, tinha que ter uma grande qualidade. Pronto, mas se calhar isto também é uma qualidade que eu não estou habituado. Para alguns mas também muitas vezes é preciso distinguirmos que nem tudo o que aparece nas redes sociais é a realidade. É muito fácil nós termos uma coisa nas redes sociais e não ser bem assim. Não estou a dizer que não haja pessoas que trabalhem muito bem nas redes sociais e que saibam fazer muito dinheiro com as redes sociais. Mas é algo que eu gosto sempre de alertar, que nem sempre tudo o que vemos nas redes sociais corresponde, não é? E tem um efeito perverso no desporto, que é, por exemplo, nós tínhamos... Isto está a gravar ainda ou não? Tá. E eles não cortam nada. Não sei se posso ver isto. Não cortam. Então não A vou gente mete um pi. Não é para dizer asneiras. Mas vou dar o exemplo sem usar nomes. Nós temos atletas que são grandes atletas, que têm menos impacto social do que atletas que são medíocres ou estão a começar a sua carreira, mas como têm fora da sua vida de atleta grande impacto nas redes sociais, porque participaram em alguma iniciativa televisiva ou qualquer coisa, que o clube ou o desporto em si reconhece-lhes tanto valor como aqueles que são, por exemplo, finalistas olímpicos. Estamos a falar, por exemplo, de um jovem atleta que está a começar a sua carreira, que luta para ir aos campeonatos nacionais, nem sequer sonha ser campeão nacional, e um atleta que é finalista olímpico, que dedicou toda a sua vida a isso. Só que o outro, por qualquer razão, tem 500 mil seguidores no Instagram. Então o marketing do clube faz questão de constantemente ter aquele atleta, não pelo seu valor desportivo, mas pelo seu valor de marketing. E isto é perverso para quem está habituado a catalogar as pessoas pelo valor desportivo. Os melhores, os outros a seguir, os iniciantes, né? É muito complicado ir a um programa como este, ou um programa de televisão, uma entrevista de rádio, ou qualquer iniciativa social do clube, um jovem sem qualquer expressão atlética, só porque tem 500 mil seguidores, e outros que têm grandes resultados desportivos nem sequer são chamados. É uma realidade também transversal ao fitness, no geral, transversal ao fitness, atletas na área do bodybuilding, e a forma que eu vejo isto acho que hoje em dia é importante, não tem que ser de uma forma obsessiva, de uma forma genuína, os melhores mostrarem isso, porque hoje em dia nós sabemos que os marcas, os patrocínios olham muito pelas redes sociais, e nós estamos a chegar a um ponto em que já não é o atleta que tem que está a fazer esta divulgação que está errado. É quase aquele que é tão bom e depois não mostra que está. Não sei se me faço entender. Sim. Por isso eu aqui também aquele incentivo que eu deixo é de forma genuína, mas darmos algo às pessoas, não é? Partilhar um pouco da jornada, do percurso, de forma genuína. Não tem que ser forçado, não tem que ser naquela perspectiva comercial, agressiva. Mas acho que hoje em dia isso é importante porque... Até para a pessoa que dá essa partilha, porque é um pouco aquilo também da partilha de conhecimento, nós damos acabamos por receber. E hoje em dia, patrocínios, marcas, equipas estão atrás disso, não é? Querem ver o atleta que é bom em campo, mas também é bom a mostrar e a motivar e a inspirar outras pessoas. E isso é uma nova realidade que o meu desporto, que ainda é um desporto um pouco conservador, tem dificuldade em perceber. Ter atletas que lutam a vida inteira para ter um patrocínio de uma marca, e um patrocínio pode ter várias
várias fases. Por exemplo, uma pessoa pode ter um patrocínio de uma marca de roupa e receber roupa, até receber milhões, em que o que recebe de roupa é insignificante, né? Mas de repente mas estas pessoas normalmente é porque são excelentes atletas. Agora, uma pessoa que não é sequer atleta, é iniciante, e ter os milhões só porque tem uma boa imagem e a promove da melhor maneira, fica assim um bocadinho difícil de perceber para um desporto onde o melhor ganha. Não há aqui grandes surpresas, né? E agora, o que não é bom, de repente ganhar mais dinheiro do que é muito bom, é muito complicado para os atletas e para os treinadores perceberem isto. Mas é uma realidade que tem acontecido cada vez mais e também é um bocado nesse sentido que eu acho que a diferença pode ser feita. Nós olhamos para o esforço, mas não nos esquecemos que também as marcas procuram precisamente projeção e associamos esse esforço e dar a conhecer também esse trabalho. Acho que hoje em dia o atleta vai ganhar muito com isso. Eu estou a dizer isto, se calhar também na minha perspectiva eu acabo por lidar um pouco mais com isso. Já na minha geração já se vê muito. Se não temos nas redes sociais não existimos. Se não temos uns vídeos a ir ao ginásio a fazer os treinos, né? Não é atleta, é um bocado assim, né? E eu sei que, mas eu tenho precisamente a experiência do meu treinador que tem mais 15 anos que eu, que ao início dizia, vocês exageram, estão sempre a meter fotos, não meter vida, né? É preciso um equilíbrio. Hoje em dia que já vê de outra forma, já vê quase como um atleta que realmente não esteja presente, é quase como se não fosse atleta. E a realidade é isto, é quase como a gente, quando começou a falar do colégio militar, nós temos que nos ir adaptando aos tempos, não é? E acho que esta é uma realidade, e sem tirar o mérito a ninguém, porque eu acho que o esforço merece muito ser reconhecido, mas também está nas mãos do atleta e das equipas que o acompanham, incentivá-lo, vamos mostrar o teu esforço, vamos dar a conhecer o teu trabalho. Sim, mas é uma coisa bastante difícil. Esta capacidade de gerir as redes sociais de forma a seu favor está a ficar quase... Ou ter o talento para isso é quase tão forte como ter velocidade, como ter força, como ter resistência. Pronto, é uma coisa que os atletas têm que perceber, porque há uns anos atrás isso não acontecia. Estavam nos mídias, não as redes sociais porque elas não existiam, mas estavam nos jornais, nas televisões. Os melhores porque fizeram qualquer coisa de excepcional e alguém que está interessado em ir lá filmar ou a entrevistar ou fazer um programa de rádio ou uma reportagem de jornal. Agora, as próprias pessoas fazerem a sua divulgação do seu trabalho ainda está, especialmente quando não tem valor atlético para isso, ainda está aqui um bocadinho questionável na mentalidade de algumas pessoas. E dava episódio para pelo menos mais 2 horas este assunto. Conversas de Elite com José Uva, já sabem onde é que podem acompanhar Coach Uva Jumps no Instagram. E quanto a nós, vamos deixar like, partilhem muito, vamos divulgar este vídeo, vamos fazer isto chegar a muita gente, a mensagem de alguém que está do outro lado com muitos anos de experiência na área e que vê aquilo que um atleta passa, aquilo que o atleta deve fazer com base em erros, aprendizagens, mas aquilo que funciona, aquilo que traz resultados, e os resultados estão à vista de toda a gente. Por isso, divulguem, vamos partilhar forte. Contam connosco, contamos convosco.